Nesse vídeo eu quero ilustrar o conceito de dependência e independência linear. Eu vou começar então com um vetor V e eu vou tratar geometricamente a independência e dependência linear. Então aqui está o meu vetor V. Eu quero relembrar da multiplicação de escalar por um vetor. Então se eu tenho um vetor aqui, qualquer, eu multiplico ele por um escalar C, que é um número. Eu já demonstrei em outros vídeos que a definição de uma multiplicação de escalar por um vetor é um vetor que vai ter a mesma direção, talvez sentido oposto, mas um comprimento que é proporcional a essa constante C. Então se eu multiplicar isso aqui por 2, eu vou obter um vetor que tem duas vezes o tamanho desse, mesma direção e mesmo sentido. E se eu multiplicar por um menos 2, eu vou obter um vetor que tem mesma direção, sentido oposto, por causa do negativo, e comprimento, aqui seria o menos 2, né? E comprimento duas vezes o vetor original. Se eu multiplicasse então por menos 1, se eu multiplicasse o vetor pelo escalar menos 1, eu teria um vetor oposto. Essa é a definição de multiplicação escalar-vetor. Então eu quero que você perceba que se eu multiplicar então por 2, eu obteria esse vetor. Se eu multiplicasse por 3, eu obteria esse vetor. Se eu multiplicasse por menos 1, eu obteria esse vetor. Menos 2. Perceba que eu ficaria preso a essa reta aqui. Eu ficaria preso a essa reta. Porque a multiplicação de um escalar por um vetor preserva a direção desse vetor. Então eu não vou obter, sei lá, esse vetor aqui. Eu sempre vou obter vetores nessa reta. Então a multiplicação de um escalar-vetor vai nos dar sempre uma reta, né? Todas as multiplicações, se eu pudesse representar todas as multiplicações, na verdade eu vou representar. Se eu representar então o conjunto de todos os escalares possíveis multiplicados por esse vetor V, esse aqui eu já vou demonstrar porquê, eu vou obter uma reta. Então é isso que eu vou representar aqui. Eu vou usar uma reta para representar C vezes o vetor V, sendo C pertencente aos reais. Então C pode ser qualquer vetor, aliás, qualquer escalar. Então C pertence aos reais. Então se eu multiplicar, eu vou obter aproximadamente a seguinte reta. Eu vou tentar desenhar o mais reto possível. Vou obter infinitamente aqui essa reta, nessa direção sempre. Então eu vou poder representar, sei lá, se eu tiver um vetor aqui, se eu tiver esse vetor, imagine ele dentro da reta, estou tentando desenhar o mais reto possível. Imagine esse vetor aqui. Eu consigo encontrar uma constante que multiplicando esse vetor V, eu vá cair nesse vetor. Mesmo para esse vetor, por exemplo, eu consigo achar uma constante. Vai ser uma constante pequena e negativa, mas eu vou encontrar. Sei lá, uma constante, um vetor aqui. Eu consigo ainda encontrar uma constante que multiplicada a esse vetor vai dar esse vetor aqui verde. Então, o que eu quero demonstrar nesse vídeo é que existem... Para eu representar todos os vetores desse plano, eu não consigo apenas com uma constante vezes esse vetor V. E é para isso que eu vou introduzir um segundo vetor e relembrar das propriedades de soma de vetores. Então, sei lá, vou colocar um vetor aqui, vou chamar de H. Então, eu quero primeiro relembrar a soma de V mais H. Deixa eu desenhar H numa outra camada. Então, aqui está, H. A soma V mais H, eu posso pegar o vetor H e colocar na ponta de V, e aí ligar os dois vetores, ligar o início desse vetor ao final daquele vetor, já demonstrei isso em soma de vetores geometricamente. Eu vou obter esse vetor aqui que eu vou chamar de W. Então perceba que eu consegui representar um vetor que não está mais nessa linha aqui, nessa reta pertencente a esse vetor, apenas introduzindo um segundo vetor H. Agora o que eu posso fazer então é, sei lá, vou escrever aqui, W é igual a V mais H. W igual a V mais H. E o que seria, então, o vetor V mais 2H? Vamos tentar desenhar aqui. Vou apagar isso aqui. V mais 2H. Então, H é aproximadamente esse tamanho. 2H seria um vetor com duas vezes o tamanho de H, seria aproximadamente isso aqui. Estou fazendo geometricamente, não preciso precisamente fazer os vetores, mas só para você ter mais ou menos a ideia. Isso aqui é o vetor 2H. Então deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui não é mais W. Agora vamos ver qual seria a soma. Posso ligar ponta a ponta. Será esse vetor aqui. Perceba, o vetor W estava aproximadamente aqui, agora eu obtive um vetor aqui. E eu posso obter, sei lá, 3H obteria o vetor aqui, 4H, então perceba que eu não estou mais numa reta. Será que eu posso representar qualquer vetor desse plano apenas por uma combinação de V e H, sei lá, uma constante 1 vezes o vetor V mais uma constante 2 vezes o vetor H?
E eu vou definir isso como uma combinação linear. Então, combinação linear de dois vetores, por exemplo. Então, vou definir combinação linear. Combinação linear dos vetores v e h como sendo c vezes v1, aliás, c1 vezes v, desculpa, c1 vezes v, mais c2, uma constante c2, um escalar c2, vezes o vetor h. Então, o que acontece? Será que uma combinação linear, ou seja, uma constante 1 vezes o vetor v, mais uma constante 2 vezes o vetor h, desses dois vetores, será que eu vou conseguir representar qualquer vetor desse plano? Eu já adianto para você que sim. Eu espero que eu consiga fazer você acreditar nisso, fazendo um exemplo aqui, ilustrando um exemplo. Então, suponha que eu tenho o vetor v, e eu vou desenhar de novo o vetor h, aproximadamente esse aqui. Será que eu consigo representar esse vetor aqui? O vetor w. Esse é um outro vetor w, não é aquele mesmo. Será que eu consigo representar esse aqui? Eu só sou permitido então a fazer uma combinação linear de h e v. Então c vezes um vetor v mais c1 vezes um vetor v mais c2 vezes um vetor h. Eu vou demonstrar isso aqui para você geometricamente, depois eu vou explicar melhor o truque que eu estou fazendo, mas eu vou demonstrar para você uma combinação linear que vai resultar esse vetor h, analisando geometricamente, né? Então, se eu multiplicar h por uma constante negativa, sei lá, posso multiplicar por uma constante negativa, eu vou conseguir aproximadamente esse vetor aqui. Acho que assim já está bom. Então, esse aqui é um c2 vezes um h, por exemplo. c2 vezes h. E se eu somar então com uma constante, se eu pegar o vetor v está, eu tenho que preservar a direção dele. Se eu multiplicar por uma outra constante, c1, então isso aqui é o c1 vezes v, eu vou conseguir chegar no vetor w. Perceba, a soma começa aqui e termina aqui. Se eu ligar, eu vou obter o vetor w. Então eu demonstrei aqui que eu multipliquei o c2 por uma constante h. Perceba, eu preservei a direção. O vetor c2 vezes h está na mesma reta que o vetor h. E o vetor v, c1 vezes v, também está na mesma direção que o vetor v. Então, eu demonstrei aqui uma constante 2 vezes h, mais uma constante 1 vezes o vetor v, que dá o vetor w. Então, eu posso escrever w como sendo igual a c1 vezes v1. Aliás, só v, né? Não existe v1. Mais c2 vezes o vetor h. C2 vezes o vetor h. E para qualquer vetor desse plano, não tem motivo pelo qual não poderia representar. Se eu pegar esse vetor aqui, eu posso pegar um vetor, sei lá, mais ou menos aqui, uma constante 2, uma outra constante vezes o vetor h, e somar com mais uma outra constante vezes o vetor v. Para qualquer vetor, isso daria certo. Eu sugiro que você faça esse exercício em casa, você escreva, sei lá, vetores e tente achar combinações lineares dos vetores v e h que deem esse vetor aqui. A única ocasião que eu não conseguiria representar o vetor, sei lá, qualquer vetor desse plano, por uma soma v mais um vetor h, é se o vetor h estivesse na mesma reta que o vetor v. Perceba, se eu tivesse o vetor h, eu vou escrever um outro vetor, né, porque h já está aqui, então, sei lá, um vetor x, eu não consigo representar um outro vetor qualquer, pode ser o w mesmo, por uma constante vezes v mais uma outra constante vezes x. Eu só vou obter, se eu multiplicar qualquer constante vezes x, eu só vou obter vetores nessa reta, e se eu multiplicar outra constante vezes v, eu também só vou obter vetores nessa mesma reta. E uma soma de dois vetores que estão na mesma reta vai continuar nessa reta. Então eu não vou conseguir obter um vetor h. Agora, se por acaso os vetores estivessem, o vetor x estivesse assim, por menor que seja a diferença na direção deles, eu vou conseguir obter o vetor h. Então o único critério para eu conseguir representar dois vetores, ou representar um vetor no plano a partir de uma combinação linear de dois vetores, é que eles sejam linearmente independentes. Eu não sei se a palavra vem daí, mas você pode interpretar que eles não estão na mesma linha. Perceba, se os vetores estiverem na mesma linha, eu não vou conseguir representar. Se eles forem independentes da linha, se eles estiverem em duas linhas diferentes, como o vetor v e o vetor h, eu vou conseguir representar qualquer vetor do plano. Então, os vetores são linearmente independentes. Isso aqui é uma definição muito importante, você vai ter que saber durante todo o curso. Então, se eu tiver dois vetores linearmente independentes,
dois vetores linearmente independentes. O vetor V, por exemplo, eu vou chamar então dois vetores linearmente independentes V e H. Então V1, aliás, V não pode ser escrito por uma constante vezes H. Caso ele pudesse ser escrito, deixa eu colocar a constante em outra cor. Uma constante vezes o vetor H. Caso ele pudesse ser escrito, então ele estaria na mesma linha. Isso aqui, o x, pode ser escrito por uma constante vezes o vetor V. Se eu fizer isso, eles vão estar na mesma linha. Eu não vou conseguir representar qualquer vetor do plano. Então, linearmente independentes implica que um vetor não pode ser escrito como uma combinação linear do outro. E linearmente dependentes, isso aqui é uma definição apenas para R2, para vetores em duas dimensões. Nós vamos trabalhar com uma definição geral, mas eu quero dar intuição para você. Vou colocar em outra cor, linearmente dependentes. Os dois vetores são linearmente dependentes. Estou falando dos vetores V e H, por exemplo. Não são qualquer vetores, né? Vou colocar então para não confundir com esse exemplo. W1 e W2. Se eles são linearmente dependentes, se W1 pudesse ser escrito, W1 for igual a uma constante vezes W2. Então é igual a uma constante. Pode ser qualquer constante. Se você conseguir achar uma constante, você já conseguiu provar que eles são linearmente dependentes. Então, dois vetores vão ser linearmente dependentes se um pudesse ser escrito como uma combinação linear do outro. Combinação linear é uma constante vezes esse vetor, mais uma constante vezes outro vetor, se houver esse outro vetor. Isso pode ser generalizado para quantos vetores você quiser. Então, linearmente independentes implica que um vetor não pode ser escrito como uma combinação linear do outro, uma constante vezes o outro, e dois vetores são linearmente dependentes se um vetor puder ser escrito como uma constante vezes o segundo vetor. Perceba que a dependência e independência linear se aplica a conjuntos de vetores. Então, eu estou analisando o vetor V e H, W1 e W2. Eu não estou analisando só o vetor W, só o vetor H. Então, essa definição se aplica a conjuntos de vetores. Agora vamos observar uma coisa no GeoGebra. Se eu tenho dois vetores U e V, eu já demonstrei então, vamos observar o plano x e y que nem estava no desenho. Se eu tenho dois vetores U e V, eu posso representar então qualquer vetor desse plano, do plano x, o, y, né, esse plano aqui, por uma combinação linear de U e V. Mas agora, e se eu quiser então representar em três dimensões? Será que eu vou poder conseguir fazer isso? Será que uma combinação linear de U e V vai conseguir dar um vetor em três dimensões? Bom, eu já demonstrei agora há pouco que uma soma, qualquer combinação linear dos vetores U e V vai ficar presa nesse plano. Então eu teria que ter um terceiro vetor que saia desse plano, que assim eu vou poder conseguir representar um vetor em três dimensões. Então eu vou introduzir o vetor W aqui para que você perceba que, do mesmo modo que eu fiz em duas dimensões, se eu pegar uma combinação linear de U, V e W, agora com o vetor W, eu vou conseguir representar qualquer vetor nesse espaço. Nada me impede de pegar uma constante negativa aqui e somar, conseguir qualquer vetor nesse plano, ou aqui nesse plano, nesse plano. Então tudo vai depender das constantes que eu vou conseguir. Eu vou trabalhar com isso melhor nesse vídeo, eu estou dando uma intuição para você agora. Então, se eu tenho um terceiro vetor que não está contido no plano em que esses dois vetores estão, e esses dois vetores não são linearmente dependentes, eu vou ter um conjunto de três vetores que são linearmente independentes. Eu vou conseguir representar qualquer vetor no espaço a partir de uma combinação linear de U, V e W. Então, se eu tenho um vetor, sei lá, vou introduzir um vetor A. Se eu tenho esse vetor A, nada me impede de pegar uma combinação linear de U, de V e de W, como eu já demonstrei agora há pouco, para duas dimensões. Isso aqui também serve para três dimensões. Nada me impede de pegar uma combinação linear desses três vetores e chegar em A. Eu vou fazer isso nos próximos vídeos, mas eu quero só dar intuição para você. Então, seria legal se você tentasse fazer isso na sua cabeça. Eu posso pegar uma combinação linear de um vetor W que vai até aqui mais ou menos e achar uma combinação linear de U e V que caia nesse vetor A. E visualmente dá para entender que essa soma vai levar o vetor A e vai levar qualquer vetor desse plano, desse espaço. Porque nós temos três vetores linearmente independentes no espaço. E na verdade, aqui nós estamos trabalhando geometricamente, mas eu vou trabalhar com coordenadas dos vetores nos próximos vídeos. Eu vou fazer alguns exercícios, mas isso aqui pode ser generalizado para vetores em qualquer dimensão. Pode ser 4, 5, N dimensões.
Então o conceito de dependência e independência linear está relacionado com o fato de um vetor conseguir ser representado a partir de uma combinação linear dos outros. Eu vou trabalhar isso mais nos próximos vídeos, mas se eu conseguir representar qualquer vetor do espaço, por exemplo, por uma combinação linear de u, v e w, então eles são linearmente independentes.